Olá, sejam bem-vindos ao módulo 6 do treinamento EAD Maker. Neste módulo, nós vamos demonstrar como criar relatórios dentro do Maker, utilizando a nossa ferramenta que é o Maker Reports. Bom, para criar um relatório no Maker, nós podemos vir aqui na área de trabalho, botão direito, novo relatório. O relatório ele pode ser iniciado em branco, relatório vazio. Ele pode ser baseado através de um assistente, Nesse assistente você vai indicar uma consulta e ele já vai trazer, já vai vincular esse relatório àquela tabela, já puxando dados para poder exibir no seu relatório. Ou vinculado a um formulário. Eu vou criar um relatório em branco aqui. E aqui podemos, a partir do zero, podemos demonstrar todas as funcionalidades do Maker Reports. Então essa é a nossa ferramenta, ela é dividida em 4 abas aqui. A primeira aba, chamada Dados, é onde eu defino a consulta ou consultas do meu relatório, certo? E cada consulta aqui a gente entende como um condutor de dados. Aba Cálculo, que utiliza eventos de impressão, para fazer algum tipo de cálculo, alterar o valor de algum componente ou de algum detalhe, tá? E a aba Desenho, onde a gente monta visualmente, a estrutura de faixas do meu relatório. E por último, a aba de preview aqui, o visual da impressão, que por enquanto é um relatório em branco, tá? Nessa primeira aula desse módulo, nós vamos focar na aba dados. Vamos explicar como ela funciona, como eu posso criar condutores, como eu posso criar relacionamento entre condutores, onde eu posso criar filtros para o meu relatório, certo? Tudo isso aqui na aba dados. Bom, primeira coisa é para criar um novo condutor, eu vou aqui em arquivo novo ou atalho Ctrl N, certo? Eu vou utilizar o Maker SQL. E ele chama aqui o nosso assistente SQL do Maker para montar a consulta visualmente. Esse é o mesmo assistente que a gente viu funcionando lá em relatório e em fluxogramas também. Ok? Bom, então quando nós começamos a criar esse sistema aqui do treinamento, eu importei algumas tabelas, certo? Que já vinham populadas, E lá tinha uma tabela com funcionário, departamento, nós tínhamos também trabalha em, projeto. Então vamos criar aqui, a gente vai criar aqui nesse módulo 6 um relatório trazendo os funcionários agrupados por departamento, ok? Então esse é o objetivo desse relatório. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar 2 condutores, tá? O primeiro condutor vai trazer todos os departamentos e o segundo condutor vai trazer os funcionários. Depois nós vamos vincular esses condutores e aí exibir de forma agrupada as informações através do relatório, tá? Então, o primeiro condutor que eu vou criar, ele traz os dados da tabela SIG departamento, que nós temos o código e o nome do departamento, certo? O resultado é isso aqui. Só para ficar menor aqui a expressão, ó, eu vou dar um apelido aqui, chama isso aqui de D, tá? Aqui em SQL dá para ver o script que ele montou, O script que ele escreveu de acordo com o que eu montei visualmente. E aqui embaixo ó, nós temos o nome da consulta, que é o nome do condutor, tá? Eu vou chamar esse condutor de departamento. Ok, então foi criado aqui o condutor do departamento, tá? Com o código do departamento e o nome. Caso eu queira editar, basta clicar nesse botão código SQL, ele volta para a consulta para fazer edição, ok? Bom, para remover, basta clicar com o botão direito também e apagar caso queira. E aqui em ligação eu posso vincular um condutor ao outro, certo? Dessa minha estrutura aqui. Por enquanto só tenho um, então não tenho como ativar a ligação. Mas agora vamos criar um segundo condutor. E esse condutor vai trazer os funcionários, E depois eu vou vincular isso ao departamento. Então eu vou trazer aqui a tabela SIG funcionário. E aí do funcionário eu quero, vamos lá, o código do funcionário, o nome, a idade do funcionário e o salário. E também o código do departamento para fazer o vínculo entre os dois condutores, tá? Vou colocar um apelido também aqui para essa tabela, chamar isso de F, para simplificar o nome na expressão aqui embaixo. O resultado é isso aqui, esses são os funcionários cadastrados no banco, certo? O código, o nome, a idade, o salário e o código do departamento que ele está vinculado. E aqui em SQL eu vejo o script que ele montou e aqui eu posso dar um nome para esse condutor, eu vou chamar isso aqui de funcionários. Ok, então agora nós temos 2 condutores, tá? Nós temos o departamento e os funcionários aqui no outro condutor. Bom, e para criar a ligação, podemos fazer de 2 formas. Eu posso fazer utilizando o botão de ligação aqui, então vou no detalhe, que é o funcionário,
vou abrir aqui a opção de ligação, escolho quais são os campos, né, o código do departamento de um lado e o código do departamento do outro, clico em adicionar, ok, e está feito o vínculo, tá? Ou eu posso fazer também, ó, vou remover essa linha, clico na linha e pressiono delete, ele remove a linha. Eu posso fazer também visualmente aqui, ó, posso pegar o código do departamento desse lado e arrastar em direção ao código do departamento do outro lado, ele já monta também o join, né, o vínculo entre os dois condutores de dados aqui, certo? Então tá aí como criar condutores e como criar vínculos entre os condutores. E como é que seria filtros, né, nesses nossos condutores? Por exemplo, eu quero que o meu relatório permita que o usuário ou exiba um relatório geral, ou seja, com todos os departamentos, ou que ele faça um filtro, né, para escolher um departamento específico. Então aqui no código SQL do primeiro condutor, eu vou voltar aqui e vou criar um filtro no código do departamento, certo? Então, igual, dois pontos, vou chamar isso aqui de DEP. Bom, aqui em parâmetros eu digo como é que vai se comportar esse filtro, né, para o relatório, certo? O Maker tem toda a interface para exibir parâmetros, eu não preciso ficar criando interface para isso, tá? Ele já tem um formato pronto para esses filtros do relatório. Caso eu queira criar um filtro mais específico, né, com algum visual diferente, aí eu posso criar também um formulário para ser a geração do meu relatório, certo? Mas de forma natural ele já tem uma estrutura para representar isso. Bom, então aqui no parâmetro dep, né, que a gente criou, eu posso escolher qual vai ser o tipo desse filtro, certo? Ele pode ser uma caixa de texto, ele pode ser uma data, ele pode ser uma lista dinâmica. Eu vou escolher aqui uma lista dinâmica, ok? Bom, nessa lista dinâmica, a gente tem aqui o título do parâmetro, que vai aparecer lá, departamento. O valor padrão, posso, por exemplo, já vir com o valor selecionado, certo? Eu vou deixar vazio aqui. Aqui eu posso marcar esse parâmetro como requerido, ou seja, como obrigatório, certo? Aqui eu posso marcar ele como oculto, ou posso marcar também como somente leitura, certo? Bom, já que isso aqui é uma lista, eu vou dizer que ele, por exemplo, eu vou clicar aqui em definição de dados, e vou montar os dados que vão aparecer nessa lista, certo? Já que é uma lista dinâmica, né? É um drop-down que vai aparecer. Se isso é baseado em uma consulta, então tem que definir a consulta do drop-down que vai ser o filtro do relatório. Então a consulta vai buscar os dados do departamento, trazendo o código e nome do departamento. Esse é o resultado. Ok. Aqui eu escolho o campo-chave, que é o código do departamento, e o campo descritivo, que é o nome do departamento. Ok. Então, criado o critério, né, quando eu for, por exemplo, aqui em visualizar a impressão, ele já chama a tela de parâmetros. Isso é um drop-down exibindo os departamentos, né? Eu seleciono o departamento e gero o relatório, que por enquanto é uma página em branco, mas a gente já criou toda a estrutura, o vínculo e também criamos filtros no relatório, ok? Na próxima aula vamos continuar explorando aí, então, esse nosso Maker Reports. Até lá!